O evento, na semana passada, recebeu os ministros do STF, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Os ministros do governo Lula, Ricardo Lewandowski, Jorge Messias, além do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, também participaram deste evento. Esse grupo Voto, ele é presidido pela cientista política Karen Miskulin, que diz trabalhar na interlocução entre o setor público e o setor privado. Essa interlocução se chama lobby, é isso, Sakamoto? É lobby. É lobby. Não, nem toda interlocução, é claro, ela funciona como um lobby, né? É importante dizer que grupos de pressão e grupos de interesse são extremamente legítimos em qualquer sociedade, né? O que acontece é que muitas vezes você tem grupos de interesse, grupos de pressão que têm interesses diretos em ações que estão correndo, seja no Congresso Nacional, seja na Justiça, seja no Executivo, e vão fazer a sua pressão, vai fazer a sua defesa. Em países como os Estados Unidos, essa questão do lobby, inclusive vale um parênteses, é muito interessante que nos Estados Unidos você tem que ter, o lobby é legalizado, mas é exatamente por conta disso há registro. Então, vai visitar um deputado, recebe um grupo XYZ. Sim, pode receber, né? Qualquer outro ator público recebe, mas precisa ficar claro, precisa ter o registro na agenda. No Brasil, isso acontece sem transparência nenhuma. Você não sabe quem é o grupo, quais são os interesses envolvidos, o que foi discutido na audiência. A população não tem como fazer o chamado accountability, que é uma questão de você exigir a transparência, exigir uma prestação de contas, né, desses mandatos ou dessas ações, desses cargos públicos com relação a isso. Em alguns casos, ou seja, em casos em que faz parte do processo, como legislativo, etc., isso aí é compreensível. No caso do judiciário, o negócio muda um pouco de figura. Né? Você tem, ou seja, o lobby ele é permitido, eu acho que deveria ser regularizado no Brasil para a gente ter essa transparência que existe nos Estados Unidos, por exemplo, né? E não dizer, o lobby não é permitido. Na prática existe. Vai ver a quantidade de aplicativos de entrega, aplicativos de carro, agora na regulamentação da reforma tributária, a quantidade de lobista que está correndo pelo Congresso Nacional para defender seus setores. Faz parte, então, que seja registrado. A questão da justiça é um pouco diferente. A justiça você tem o seguinte: você tem, por exemplo, um juiz que caiu com um processo ou com uma ação. Ou que cai sempre com esse tipo de processo, esse tipo de ação. Ele pode não ter um na mão agora, mas ele está caindo sempre com aquilo. Pois bem, ele, na verdade, é chamado para participar de um evento em que parte dos apoiadores ou parte dos organizadores são empresas que têm interesse diretamente com aquela corte ou ou com o judiciário. Né? Qual é o grau de isenção que um ministro de uma corte superior tem ao aceitar um convite desse? Você está querendo dizer que eles decidiram um nome de A e nome de B? Eu não estou dizendo que decidiram. Eu estou dizendo que eles não podem aceitar um convite que vai bater de frente. Se for um convite para uma palestra universitária, ser completamente compreensível, sabe? Uma palestra de nível acadêmico, também completamente compreensível, faz parte, né? Uma palestra do Sistema das Nações Unidas, também, o Brasil é constituinte do Sistema das Nações Unidas, faz todo sentido, entre outros eventos. Agora, eventos em que você pode ter um problema, em que pode bater, e você vai pegar, olha, tem determinados interesses que são defendidos naquele evento por conta exatamente de quem está bancando, que está financiando, ou quem está apoiando, e aí os ministros vão e viajam. E não é que eles estão viajando, não é que eles estão participando de um evento em Brasília, onde eles já moram, não. É Londres, é cidades, e também eles não vão ficar no Airbnb, eles não vão ficar no Ibis, eles vão botar em bons voos, em bons hotéis, né? Tudo do bom e do melhor. E isso, na verdade, vai dizer então que isso não tem problema nenhum? Claro que tem. Então, mas você tá fazendo o jogo do bolsonarismo. O bolsonarismo que não estava no poder também fazia a mesma coisa. Também tinha muito trem da alegria, né, nessas viagens, né? Inclusive com coisas extremamente bizarras nessa relação. Agora, a justiça não pode. Né? A justiça não pode. Mas isso é o comum. Não, não é. Vai pegar uma Rosa Weber da vida. Vê se a Rosa Weber ficava fazendo essas viagens desses turismo empresarial. Isso aí é turismo empresarial, né? Não é diferente de viagens de discussão acadêmica. Então, a gente tem que tomar cuidado exatamente para não colocar em xeque decisões judiciais. Grupos de pressão, ação, eventos fazem parte,
deve acontecer no que pese, só para fazer arrematar aqui. A gente vê muitos ministros do Supremo, muitos membros de governo, muitos membros do Legislativo indo uma atrás da outra em eventos também empresariais. Tudo bem, eu acho importante aqui dentro do Brasil o pessoal comparecer e falar em eventos, desde que não coloque em risco as ações, ou não fale das ações que está julgando. Só que o interessante é que eles não veem a mesma destreza para participar de eventos da sociedade civil ou de sindicatos. Né? E aí, isso se traduz na prática num Supremo Tribunal Federal, que o consultor jurídico tinha feito uma análise, apenas há 2 anos, 2 dos 11 ministros é que tinham tendência pró-trabalhador, na época Rosa Weber e Edson Fachin. O resto, tendência pró-empresa. Você vai dizer que isso não tem relação nenhuma com o estofo, com os grupos de pressão e tudo isso mais? Claro que tem.